aqueles que se desvelaram para proporcionar-lhe felicidade. Não diga que não pode trabalhar em benefício dos outros. Quantos mudos dariam uma fortuna para poderem falar como você? Quantos paralíticos suspiram pelos passos que você pode dar? Quantos milionários lhe entregariam suas riquezas para terem 1/10 da fé que você tem? Não diga que não pode trabalhar. Distribua os bens que Deus lhe concebeu em gestos de bondade e de palavras de carinho. Não deixe que a calúnia perturbe sua vida. Não se nivele ao caluniador para que não seja igual a ele. Não responda nem se altere. Continue sua estrada se está com a consciência tranquila e não modifique seu modo de viver só para obedecer ao caluniador. Talvez seja isto o que ele quer, tirá-lo do bom caminho. Não lhe obedeça, caminhe para a frente imperturbavelmente. A terra espera pelo seu auxílio. Ela lhe dá o ar para respirar, desde que nasceu a água para descedentá-lo, o alimento para sustentá-lo, a residência para protegê-lo. E você o que dá em retribuição? Está contribuindo para a prosperidade da terra que o recebe de braços abertos, permitindo-lhe a evolução e o aprendizado? Não se esqueça de que a terra espera pelo seu auxílio. Tenha fé em si mesmo, porque Deus habita dentro de você. Portanto, ter fé em si mesmo é ter fé em Deus. Tenha confiança em suas capacidades e caminhe sem temer os obstáculos. Você pode vencer. Você vai vencer. Corresponda à confiança que Deus depositou em você quando lhe entregou as capacidades de que dispõe para que você as desenvolvesse e pusesse em prática. Se você está enfermo, não desespere. Não pense em abandonar a vida, porque isto seria covardia vergonhosa de sua parte. Suporte com paciência e provação. E lembre-se de que a enfermidade é o melhor meio de purificarmos nosso espírito. Quanta gente sofre mais do que você e, no entanto, resiste e reage heroicamente. Faça o mesmo, jamais desespere. Todas as vezes que olhar para uma criança, levante seu pensamento em ação de graças a Deus, que jamais abandona seus filhos. A criança é a esperança de hoje na realização de amanhã. É a certeza de que a terra está sempre a renovar-se, recebendo cada dia novos habitantes que lhe trazem a contribuição de seu trabalho e de sua capacidade para o progresso do mundo. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa Espírita, Círculo da Luz. Nós vamos, neste momento, iniciar os nossos trabalhos da noite
E convidamos todos os irmãos a mentalizarem Jesus neste momento, para assim nos tornarmos receptivos de todo o auxílio que nos vem do alto na noite de hoje. Então vamos unidos com o pensamento em Jesus, fazermos a nossa prece, dando início aos trabalhos da noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E que seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra, como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia, o pão do corpo e do Espírito, dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair sob os golpes das tentações causados pela nossa própria inferioridade. E livra-nos, Senhor, por caridade, da prática do mal que ainda reside em nós mesmos. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Hoje nós temos como convidada a nossa irmã Kátia, do Centro Espírita de Araranguá, a Casa da Fraternidade. Vamos recebê-la com muito carinho, vibrando sempre por ela, pela Casa da Fraternidade, por nós, o Círculo da Luz, enfim, todas as casas espíritas que hoje, unidos, estamos na fé e no amor. Com vocês, então, nossa irmã Kátia. Seja bem-vinda, querida. Boa noite. Agora sim, né? Todos estão me ouvindo? Que a paz do Mestre Jesus possa nos amparar, nos auxiliar, nos inspirar, para que a gente consiga conversar um pouquinho sobre o Evangelho de Nosso Senhor. Primeiro, eu gostaria de te agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui nessa casa, onde a gente é tão bem recebido. Muito obrigada, minha irmã, pelas suas palavras de incentivo. Hoje, eu gostaria de conversar um pouquinho sobre um capítulo do livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. É um capítulo chamado O Grande Futuro. Primeiro, eu gostaria de refletir um pouquinho com os nossos irmãos. Quais os nossos planos para o futuro? Vocês já fizeram os planos de vocês? Chega o final de ano, a gente costuma fazer aquele balanço, né? A gente procura sempre ver o que deu errado, o que eu poderia ter melhorado, o que a minha vida tem que melhorar. E a gente começa a fazer os nossos planos para o futuro. Mas para qual futuro eu estou fazendo planos? Para qual futuro eu estou vivendo? Já pararam para pensar? Geralmente, quando a gente pensa no futuro, a gente pensa, né? Uns querem emagrecer. A gente tenta, né? Outros querem ganhar dinheiro, melhorar no emprego, construir família. Tudo isso é bom, né? Tudo isso é natural.
Ou a gente quer realizar aqueles sonhos antigos que a gente deixou para trás, voltar a estudar, né? É louvável que a gente tenha esses planos para o futuro. Mas será que a gente não está pensando assim pertinho demais? Será que o nosso futuro não é um pouquinho mais além? Né? Será que a gente não... A gente pensa assim, então tá, então daqui a 10 anos eu vou ser o quê? O que eu vou fazer da vida? E daqui a 20 anos? Daqui a 50 anos? Daqui a 100 anos? Daqui a 200 anos? Tem gente que pensa, mas 200 anos eu não vou estar mais aqui. Mas você é um espírito imortal. E daí? Como fica? É desse grande futuro que nós vamos falar. Do grande futuro que nos espera, um futuro espiritual. No capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec ele faz uma reflexão de uma fala de Jesus, onde ele diz, Jesus disse, meu reino não é deste mundo. Olha só, capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, está ali de propósito, logo no comecinho da obra. Porque, sem a gente ter essa noção de futuro, fica difícil. Nós deveríamos ter como objeto da nossa existência atual a preocupação pelo futuro. Todos nós. Mas não essa preocupação aqui imediata, né? Essa preocupação que está nos tirando o sono, que muitas vezes a pessoa não sabe mais como é que vai ser o amanhã, está preocupado. Será que eu vou ter dinheiro para contar? Será que eu vou conseguir pagar a faculdade do filho? Será que eu tenho como viver a vida? Natural. Mas não é essa a preocupação que ele estava se referindo. A preocupação que Kardec vai citar é aquela que ele vai demonstrar depois, no mesmo capítulo 2, e que ele vai falar um pouquinho sobre o ponto de vista da vida material e o ponto de vista da vida espiritual. E ele começa a citar várias diferenças entre quando a gente está muito preocupado com a vida material, como é que a gente vive, e quando a gente está mais tranquilo, né, e consegue entender que somos um espírito. E vivemos para a vida verdadeira, que é a vida espiritual. Quais são as diferenças? Para nós, que já estamos aqui estudando há algum tempinho, parece tudo muito fácil, né? Tranquilo. A gente diz assim, né? Que nada, quer ver desencarnar amanhã. Né? Eu quero só ver. Parece tudo fácil, né? O beabá. Mas não é tão simples assim. Não é. Porque a gente acaba consumido pelas coisas do mundo material. E a gente esquece. De repente, a gente esquece que estamos aqui nessa vida de passagem. Estamos vivendo temporariamente num corpo carnal, mas, na verdade, somos formados por 2 corpos. Nós temos o nosso corpo material, que é esse corpo de carne aqui, temporário, e temos o nosso corpo espiritual, que alguns chamam o perispírito. Esse corpo espiritual nos acompanha na nossa existência fora, na nossa existência de espírito. Porque quando fomos formados espíritos, né, nos dada a razão, nos dada a inteligência, foi nos dado também esse corpo espiritual, que guarda a nossa memória, guarda tudo que a gente fez durante as nossas existências. E essa vida espiritual, ela é imortal. Isso quer dizer que a gente vai passar muitas existências aqui. Muitas e muitas e muitas existências. E, de vez em quando, nós temos intervalos. Durante esses intervalos, que eu fico lá no plano espiritual, eu aprendo, eu estudo, eu analiso. É como se fosse um descanso ali prévio. E agora, né? O que eu fiz de errado? O que eu tenho que retomar? O que eu tenho que fazer de novo? E assim por diante. Só que a minha verdadeira vida
é a vida espiritual. Mas a vida material, ela também faz parte da vida espiritual. Porque ela é um caminho para chegar lá. Tem gente que diz assim, é 880. Então, eu não acredito na vida espiritual, vou viver para a matéria. Então, eu tenho que viver, fazer tudo que eu posso fazer aqui, porque eu vou morrer, daqui a pouco acabou tudo. Será que é assim? Né? E tem gente que também vive ao contrário. Jesus disse que meu reino não é desse mundo, então eu vou viver para o Espírito. Então, tudo que tem aqui não presta. Né? Porque a melhor vida é aquela lá, que está lá nos céus. Aí está gente que está plantando tijolinho para chegar lá no mundo espiritual, fazendo a sua casinha para quando chegar lá, mas esquece de viver a vida aqui. Que também está errado. Porque a vida material faz parte também. Senão a gente já vai acabar sendo um peso na sociedade. Se eu também não viver a vida material como ela deve ser vivida. Né? Cada um tem o seu quinhão na vida. Cada um vai aprender a viver ela da melhor forma possível. Jesus, ele veio esclarecer essa passagem quando ele disse que a meta da humanidade, a meta, é alcançar o reino de paz. Essa é a nossa meta. E por isso, talvez, as pessoas devem ter feito essa confusão. Quando ele disse que meu reino não é deste mundo, ele não queria dizer que o reino dele, que ele não estaria presente nesse mundo. Porque Jesus, quando esteve aqui, há 2000 anos encarnado, ele esteve presente, 100% presente. Ele não esteve aqui assim, sabe? Então, às vezes a gente imagina assim, uma pessoa espiritualizada é aquela que está zen, não faz nada. Não participa com as outras pessoas, não convive. Vocês já pararam para avaliar que quando Jesus esteve aqui há 2000 anos, ele estava tão presente que ele conviveu com os pobres, com os doentes, com os deserdados. Ele conviveu com todos aqueles que tinham necessidades de toda a ordem moral. Né? Jesus não ficou atrás de uma tribuna, como nós aqui, falando para os outros. Ninguém viu Jesus fazendo isso. Jesus ia para a rua. Jesus ia lá para o meio do povo, para conviver com eles. E foi através do exemplo dele que as pessoas se transformaram, se melhoraram. Então, assim, né? Porque se a gente não estiver no mundo, vivendo as coisas do mundo, como é que vamos viver? Como é que vamos aprender? Né? Como? Emmanuel, no livro Pão Nosso, na página O Grande Futuro, ele faz uma reflexão interessante. Ele começa assim. Desde os primórdios do cristianismo, observamos aprendizes que se retiram deliberadamente do mundo, alegando que o reino do Senhor não pertence à terra. Está cheio de gente assim. Às vezes nós também somos assim. Né? Ajoelham-se por tempo indeterminado nas casas de adoração e acreditam efetuar na fuga a realização da santidade. Né? Ele está se referindo a todos nós. Adianta a gente vir para a casa espírita, a gente participa das tarefas, a gente ora, a gente pede, adianta. E a gente não faz nada. Adianta. Né? Orar é bom, sim. A gente precisa de oração. Mas é isso que ele está querendo dizer. Né? A gente precisa estar ativo no mundo. A gente está desperto para o mundo. Também. E Emmanuel continua. Muitos cruzam os braços à frente dos serviços de regeneração. E, quando interrogados, expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhes oferece. Ainda tem aqueles que reclamam do mundo, reclamam que a pobreza está muita, que a violência está grande, que tudo está difícil. Né? Imagina, né?
A política está ruim. Todo mundo reclama. A gente reclama. Como nós somos reclamões? A gente reclama, né? Mas está todo mundo de braço cruzado. A gente não faz nada para melhorar, para ajudar. Como fica? Se a gente não se esforçar, né? Quando ele diz aqui, à frente do serviço de regeneração, é esse serviço lá, direto. O serviço de regeneração é o quê? Já parado para pensar, o que a palavra quer dizer regeneração? Né? O sujeito regenerado é aquele sujeito arrependido. Ele cometeu muitos erros, errou bastante, errou. Um dia ele se cansou de tanto errar e ele resolveu reparar o erro. Primeiro ele vai ter que se arrepender. Depois ele vai ter que reparar. Depois de reparado, ele se regenerou. Né? Não é assim? Quando a nossa justiça, ela prende alguém que fez algum ato errado. Não é assim que acontece? Ele vai lá para a cadeia, fica lá anos e anos preso. Depois de um certo tempo, aí considera-se que aquele sujeito se regenerou. Nós somos assim. Nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações. Nosso planeta Terra, a gente escuta isso muito fácil. Mundo de provas e expiações. Nada mais é do que a cadeia do espírito, que está aqui, penando todos os seus erros. Nós estamos penando todos os nossos erros. Quando chegar o momento de que eu disser assim, opa, não faço mais. Isso aqui eu não quero mais para a minha vida. Não precisa ninguém ir lá e fazer alguma coisa, não. A gente acorda, desperta. A pessoa tem um vício, quanto mais fala no vício, fulano, mas tu tem que parar, mais a pessoa faz. Né? Pare, está te fazendo mal. Quando a pessoa começa a sentir no próprio corpo aquele problema, ela não para. Alguma coisa não chama a atenção dela, ela não para. Nós somos assim. Nós mudamos pelo amor ou pela dor. Pelo amor, todos nós já estamos aqui pelo amor. Todos nós, porque a misericórdia divina é tão grande, mas tão grande, que Deus nos permitiu viver muitas reencarnações. Então, nesse estágio, a gente está aqui por amor. Porque a gente tem muito débito. Então, por amor de Deus, Ele permitiu que eu viesse aqui, vivesse essa atual reencarnação e reparasse os erros que eu cometi no passado. Mas pela dor, é quando eu não consigo entender o amor divino, mesmo assim eu erro. De novo. Daí pela dor. Aí não tem outro jeito. Daí eu tenho que me regenerar pela dor. E muitos de nós vamos nos regenerar somente pela dor. Muitos de nós. Poucos são aqueles que acordam antes da dor chegue. Muitos de nós. Mas quando nós todos estivermos regenerados, nós vamos merecer estar num mundo melhor, mais harmonioso, com não tantas dores, não tantos sofrimentos. Só que para fazer esse mundo chegar, ele vai ter que nascer dentro de nós. Dentro de cada um de nós. E o que eu estou fazendo para nascer esse mundo de regeneração dentro de nós? É isso que Emmanuel está querendo nos puxar lá do fundo. Né? É isso que ele está querendo de nós. E ele continua assim. Muitos esquecem, né, aquela passagem de Jesus. Jesus, quando estava lá, quando foi chamado por Pilatos, e Pilatos pergunta para ele, tu és rei? E ele diz, tu dizes. E daí, né? Ele diz, então, onde está teu reino? E ele diz, meu reino não é deste mundo. Meu reino não é de agora. Pois agora meu reino não é deste mundo. Então, tem gente que diz assim, Jesus disse que meu reino não é deste mundo agora, então, né? É melhor eu viver desencarnado, se fosse todo mundo pensar assim. Né? Só que Jesus estava querendo dizer que nós precisávamos nos esforçar um pouquinho mais. Por isso que ele deu o exemplo. Para que a gente conseguisse entender que vai partir de nós essa mudança.
essa regeneração. Para chegar o momento que nós vamos ter direito a esse mundo, sim, esse reino de Jesus. Mas será que esse reino é o reino material? Será que é ganhar na loteria? É ter o carro do ano? É ter a vida boa? Né? Será? Acho que vai um pouquinho mais. Para a gente entender isso, entender o que Emmanuel está querendo dizer, nós temos que fazer uma retrospectiva. Nós temos que ir lá, lembrar um pouquinho. O próprio Emmanuel tem um livro psicografado por Chico Xavier chamado A Caminho da Luz. E ele vai explicar quem é Jesus. Porque nós tínhamos uma ideia muito errada de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é um espírito altamente evoluído. Mas tão altamente evoluído que nós não conhecemos outro igual a ele. Ele é o nosso modelo, nosso guia para a humanidade. Nós não conhecemos outro. Quando o planeta foi gerado, foi criado, Jesus já era altamente evoluído. Por isso o confundiram com Deus. Por isso disseram, então Jesus é o próprio Deus. Claro, porque não existe mais ninguém maior do que ele, que a gente conheça. Então, nós temos ele como exemplo. Mas Emmanuel vai dizer lá que tudo que existe na Terra, tudo, lá no princípio, desde quando foi criado o primeiro facho de luz, saiu da mente de Jesus. Tudo. Os seres vivos, as plantas, o ar que a gente respira. E ele vai dizendo, tudo que existe saiu da mente de Jesus. Claro, ele tinha os seus instrutores, aqueles espíritos que o acompanhavam, que também eram altamente evoluídos, que o ajudaram no planejamento, na execução de tudo isso, na materialização. Mas foi Jesus o responsável direto pela criação do planeta Terra. Responsável direto. E ele continua até hoje sendo responsável. Ele não deixou de ser responsável. Ele não foi lá, criou o planeta e foi para o outro mundo viver. Aí, segundo alguns dizem, eles se reuniram 1 ou 2 vezes nas Pleiades espirituais para conversar e decidir os planos, né, da Terra. Não, Jesus está presente. Presente o tempo todo. Desde aquela época da criação. Até agora ele ainda está presente. Por isso que algumas religiões antigas o confundiram com o Sol. Porque o seu pensamento irradia tão forte como o Sol. Por isso que quando nós olhamos o Sol, nós entendemos Jesus. Entendemos como ele se aproxima de nós. De tão próximo. E quando viemos aqui, pela primeira vez, habitar esse orbe, porque muitos de nós não somos os primeiros, não saímos daqui, nós recebemos uma promessa de Jesus. Porque ele nos conhece muito bem. Muitos de nós ouvimos a promessa no fundo do coração, que nós habitaríamos esse reino de paz, esse reino de luz. E essa promessa veio de Jesus. Por isso ele nos conhece, a cada um de nós. E sabe de cada problema que nós tenhamos a passar. Nós podemos entregar nas mãos de Jesus o nosso destino. Com a certeza que ele vai estar nos ouvindo e vai estar nos acompanhando nas nossas necessidades. A gente fica imaginando se hoje nós teríamos coragem de ver Jesus. Se encontrássemos com Jesus e ele tivesse que nos olhar, será que teríamos coragem de observar? De perceber a sua presença? Muitos nem perceberiam. A gente está tão baixo ainda na escala da evolução que muitas das vezes Jesus deve estar por perto e nós não o percebemos. Não que ele tenha nos abandonado. Nós é que não damos conta da sua presença. Quanto mais evoluídos nós estivermos, mais próximos de Jesus nós vamos estar. Mais fácil vamos perceber a sua presença.
porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Agora que a gente entende um pouquinho desse espírito tão evoluído, nós voltamos a Emmanuel, no capítulo O Grande Futuro. Emmanuel ainda diz: no entanto, é justo ponderar que o Cristo não deserdou o planeta. Agora a gente entende, né? Pode passar tudo, pode passar muitas dificuldades, mas Ele não deserdou o planeta. A palavra dele não afiançou a negação absoluta da felicidade celeste na Terra, mas apenas definiu a paisagem então existente, sem esquecer a esperança no porvir. Nós podemos ser felizes. Lógico que neste momento a felicidade é relativa, porque nós temos que ainda vencer as nossas dificuldades. Mas nós temos momentos felizes. E nós temos que manter essa esperança da felicidade. Essa felicidade no porvir. A gente não pode olhar só as coisas ruins. Temos que olhar as coisas boas que estão chegando por aí. No livro A Transição Planetária, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, que veio também trazer umas grandes revelações, ele vem dizer que agora nós chegamos no momento aonde nós estamos fazendo aquela transição, deixando de ser o planeta de provas e expiações e passando para o planeta de regeneração. Aí a gente diz, mas por que está acontecendo tanta coisa? Por que que às vezes parece que o bem não existe? A gente vê tanta coisa ruim. Porque a casa está sendo mexida. Porque o nosso planeta está passando por uma fase mesmo de transição. Sabe quando tem que limpar a nossa casa? A gente vai lá em casa fazer uma faxina de vez em quando, tira tapete para o ar, tira sofá, tira tudo, e daí aparecem as sujeiras por baixo. E aí a gente diz, meu Deus, né? Tanta sujeira por aqui. Então, é o que está acontecendo com o nosso planeta. Está sendo visto, saindo lá do fundo do poço, tudo que está lá, está aparecendo. Para que a gente consiga ter a consciência, o discernimento de escolher que caminho eu quero. O caminho do bem ou o caminho do mal? Esse é o momento. Aquela separação do joio e do trigo está chegando agora. Só que ela não vai acontecer assim da noite para o dia. A gente não vai acordar amanhã de manhã e o planeta vai estar bonzinho, tudo limpinho, tudo bom. E a gente vai estar respirando felicidades e tudo. Não, não é bem assim, né? Isso vai acontecendo gradativamente. Aqueles espíritos que não conseguem acompanhar a evolução, naturalmente desencarnam. E, naturalmente, renascem aqueles que estão mais evoluídos, que já conseguem acompanhar a evolução. Por isso que a gente está vendo a tecnologia está assim, avançando rapidamente. Né? Por isso que a gente vê crianças que dão um banho de conhecimento, que dão um banho de bondade, que dá um banho para a gente, assim, a gente pensa, nossa, né, a gente fica até com vergonha. Às vezes a gente conversa com criança, a gente fica com vergonha, porque quando eu era criança eu não pensava assim. Eles parecem que já têm uma outra ideia do mundo, cuidam da ecologia, cuidam do planeta, se preocupam com as questões sociais. Né? A juventude hoje ela está muito latente, essas questões, porque está acontecendo, está vindo. Manuel Filomeno de Miranda, o espírito, ele escreveu logo após o livro Transição Planetária, um outro livro chamado Amanhecer de uma Nova Era. Lindo, maravilhoso. Esse livro ele vai narrar a história da transição, ele vai escrever a transição planetária, falando dessa questão da esperança. Que nós tenhamos esperança. Porque depois da bruma escura vai vir a claridade do amanhecer. E vai chegar. Vai chegar. Só que depende de nós querer participar desse mundo de regeneração ou não. Depende de nós fazer o esforço
para querer estar junto? Porque deve ser muito triste para nós, da nossa história de vida, chegar lá no futuro, né? Depois que ver os nossos amigos espirituais, que eu estou falando, os nossos espíritos amigos, que caminharam com a gente assim, várias e várias reencarnações, que hoje a gente tem um apego, porque a gente se apega, né? A gente se apega no marido, na esposa, no filho, imagina, né? A gente se apega. Aí quando ele está bem apegado com aquelas pessoas, daí a gente é convidado a se retirar. Né? Aí a gente pensa que quando o planeta estiver bonitinho, assim, limpinho, né? Imagina, chegaram aqui na casa espírita, aí pintaram os bancos de branquinho, pintaram as paredes, deixaram tudo bonitinho, depois tudo bonitinho. Eu disse, não, mas infelizmente, Kátia, você não está com a roupa adequada, a roupa espiritual. Né? Sabe? Eu não estou com o meu espírito limpo o suficiente para habitar esse lugar. Você vai ter que voltar, você vai ter que ir lá para algum planetinha lá que está recomeçando. Né? Conviver com espíritos mais atrasados, conviver, às vezes, com animais atrasados, ter que caçar. Né? Imagina, que dificuldade. Ter que começar tudo de novo. E pior, olhar para os seus entes amados e ter que fazer a despedida. De 1000 anos. De 2000 anos para o reencontro. Sabe lá Deus quanto tempo. Deve ser triste, né? Deve ser. Graças a Deus, a espiritualidade nos avisa que essas separações necessárias, elas não são eternas. Graças a Deus. Né? Não existe aquele lugar que a gente vai eternamente e a gente não vai se reencontrar. Não, né? Pelo contrário, os espíritos superiores, aqueles que estão à frente de nós, eles sempre têm a capacidade, a caridade de voltar e nos ajudar a avançar. Foi assim Jesus. Jesus não precisava encarnar na Terra, mas ele veio, né, ao lado daqueles que ele amava e os fez avançar. E nos deixou o exemplo. Os outros também farão assim. E por nossa vez, nós também. No livro Amanhecer de uma Nova Era, tem um capítulo que conta a respeito do Espírito Francisco de Assis, que é lindíssimo. Ele fala exatamente isso. Francisco não precisava mais encarnar, mas Francisco escolheu o planeta Terra. E agora, por ele estar nesse grau de evolução, por ele ter cumprido as suas tarefas, ele ganhou uma nova tarefa. Sabe qual é? Acompanhar esses irmãozinhos que não se adaptaram ao planeta na sua nova morada. Olha, que espírito maravilhoso que é Francisco de Assis. E é lindo a passagem para todos nós. Mas Emmanuel ainda continua dizendo assim: o mestre esclareceu, mas agora o meu reino não é daqui. Semelhante afirmativa nos traz confiança. Jesus, portanto, não pôde endossar a falsa atitude dos operários em desalento, tão só porque a sombra se fez mais densa em torno de problemas transitórios, ou porque as feridas humanas se fazem por vezes mais dolorosas. Tais ocorrências muitas vezes obedecem à pura ilusão visual. O que ele estava querendo dizer? Muitas vezes, nós nos deixamos levar pela ilusão visual das coisas materiais. Porque, temporariamente habitando esse corpo de carne, esquecemos dos nossos compromissos. Quantos de nós, antes de encarnar, prometemos que íamos ajudar a família, íamos ajudar o avanço de alguma tecnologia, nos comprometemos com essa regeneração. A grande maioria de nós que estamos encarnados hoje, com certeza nos comprometemos por alguma coisa. Porque a gente não estaria vivendo nessa fase de transição por acaso. Se estamos aqui, já é um privilégio. Algum compromisso nós fizemos. Só que a gente vem para cá e acaba escondido na ilusão. A pior ilusão é a da dor, do sofrimento.
Então ele diz que Jesus não endossa a falsa atitude dos operários. Aqueles que assim, sabe, mas eu tenho tanto problema lá em casa, está tão difícil, né? Eu passei por tantos problemas, eu não posso fazer mais nada. Eu dou desculpas para não querer me melhorar ou colaborar com a regeneração. Né? Mas a gente não pode ter desculpas, porque todos vamos passar pela hora do testemunho. Todos nós. A gente não vai ganhar a vitória da regeneração, a vitória da evolução, de graça. Então vão vir as dificuldades do caminho. Só que o espírito preparado, ele passa mais fácil por essas dificuldades. Não que ele não passe. Por isso, quando a gente vem para a casa espírita, ninguém diz assim, passou lá no atendimento fraterno, daí chega lá no atendimento, alguém vai dizer para você, faz 10 sessões de passes que melhorou, tá? Alguém foi lá e tirou os problemas. Não é que alguém tirou os problemas, você se fortificou. Você aprendeu a lidar melhor com os problemas. Você adquiriu resistência com os problemas. Os problemas vieram, mas você vai vencê-los. Você tem confiança. Você tem Jesus do teu lado. Você tem espiritualidade superior te dando força. Você não está sozinho. Acredita. Tenha fé, tenha esperança. Alguém vai te dar essa força. E aí a gente dorme. Às vezes aquela noite de sono tormentosa, com o problema nas costas. E no outro dia acorda bem. E você não sabe de onde tirou força para seguir adiante. É assim a vida. E continua. E vai trabalhar. E vai se esforçar. Vai seguir adiante. A atividade divina jamais cessa. E justamente no quadro da luta benéfica é que o discípulo esculpirá a própria vitória. Não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa, e sim avançar confiantemente para o grande futuro. Precisamos avançar. Precisamos nos esforçar para querer esse futuro espiritual que nos espera. Esse futuro de paz, de amor ao próximo, de consciência tranquila. Precisamos querer avançar. Pode demorar 10 anos, 20 anos, 100 anos, não importa. Não importa quanto tempo nós vamos demorar para alcançar, mas todos vamos alcançar. Essa certeza nós temos que ter. Não importa quanto tempo. Às vezes, aquela dificuldade do momento é o remédio para que eu consiga avançar e alcançar esse futuro. Só faltava isso aqui. Faltava pouquinho para chegar lá. A gente planejou lá na outra existência esse futuro de hoje. Aí, estamos passando o tormento, falta pouquinho. Quando eu estou quase terminando o tormento, daí eu desisto. Não quero mais. Aí, o que adianta? Tem que recomeçar tudo de novo. Tudo de novo. Então, às vezes, a dificuldade financeira, a dificuldade do emprego, de convivência familiar, faz parte. Somos nós que temos que aprender com elas. O que eu estou me melhorando como espírito? Daí, quando conseguimos vencer essas inclinações, nós vamos, quem sabe, habitar a terra do futuro. E vocês sabem como é que é a terra do futuro? Como seria ela? Conseguir imaginar? Tem um capítulozinho de Emmanuel também, que é um poema, um verdadeiro poema, que eu achei, ele encerra muito bem o nosso pensamento. Ele diz assim: quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da lei divina, o companheiro não repreenderá o companheiro. O irmão não denunciará o outro irmão. O cárcere cerrará suas portas. Os tribunais quedarão em silêncio. Canhões serão convertidos em arados. Homens de armas volverão à sementeira do solo. O ódio será expulso do mundo.
as baionetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio da morte, mas cuidarão pacificamente do progresso humano e planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á alegria e louvor. E as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Muita paz a todos. Muito obrigada. Nós que agradecemos a você, Kátia, pela bela explanação da noite. Então, que nós possamos sair hoje daqui com todo esse ensinamento gravado em nossas mentes para pormos em prática, né? Como a nossa irmã mesmo disse, nos conhecer melhor, olhar um pouco para dentro de nós, fazer os nossos planos, agora com muito mais ânimo e alegria. Agradecemos imensamente a nossa irmã e desejamos a ela também muita paz e que continue estudando para trazer os conhecimentos para todos nós. Vamos agora, então, elevar o nosso pensamento a Jesus, primeiramente pedindo, como somos eternos pedintes, pelos nossos irmãos desencarnados, cujos nomes se encontram nas urnas, que gostaríamos muito que estivessem em um bom lugar. Aqueles que já passaram por aqui, já chegaram ao final dessa existência, sabemos que voltarão ainda, mas que eles possam receber todo o auxílio necessário. Pedimos também pelos nossos irmãos doentes, aqueles que estão passando pelas dificuldades, sejam elas quais forem, financeiras, emocionais, familiares, enfim. Estendes, Jesus, as tuas mãos sobre todas as criaturas deste teu planeta abençoado. Vamos vibrar agora por aquelas águas sobre a mesa. Que elas sejam transformadas no bálsamo lenitivo, no remédio, para que cada irmão que delas fizerem uso possa se sentir aliviados e cheios de esperança de dias melhores. Pedimos pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelo nosso planeta, que passa neste momento pela transição planetária. Sabemos que estamos sob comando de Jesus, e isso faz com que nos sintamos mais seguros e tenhamos fé que talvez em pouco tempo, sejam 100 anos, mas é pouco em relação à eternidade da alma. Que nós possamos estar firmes nos nossos objetivos de amor e caridade,
não só nas casas espíritas, mas em todas as religiões que falam do nosso Mestre Maior. E assim, Senhor, colocamos em Tuas mãos os nossos destinos e passamos agora, neste momento, a recebermos o passe da noite. O passe é uma transfusão de energias. Neste momento, nossas energias negativas, causadas por nossa imperfeição, maledicências, falta de fé, que elas possam ser retiradas. Que tenhamos, Senhor, o merecimento de recebermos energias novas, fazendo que possamos nos sentir bem melhores do que quando aqui entramos. Cada um de nós fará nossas súplicas no silêncio de nossos corações. E assim, agradecidos por este momento de paz e serenidade que nos envolve, pelas energias positivas que acabamos de receber, nós agradecemos a Jesus, enviando às alturas a prece que Ele nos trouxe como modelo, e que possamos retornar aos nossos lares, encontrar também os nossos familiares na paz. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, Senhor, assim na terra, como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia, o pão do corpo e do Espírito, dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, à medida em que vamos perdoando todos aqueles que nos ofenderam, com esquecimento de todo o mal. E não permitas, Pai, que venhamos a cair sob os golpes das tentações causados pela nossa própria inferioridade. E livra-nos, por caridade, da prática do mal que ainda reside em nós mesmos. Pois Teu o reino, o poder e a glória para sempre. Obrigado, Senhor. Muita paz a todos. Obrigada, nossa irmã Cátia, mais uma vez.